A minha saudação a todos vocês que estão acompanhando esse simpósio internacional e também o meu agradecimento pelo convite à comissão que está organizando esse singular evento internacional, esse simpósio. Eu me chamo Vanderlei Salvador, meu currículo está, acompanhei também a palestra e eu estou bastante satisfeito, feliz, honrado e muito orgulhoso de poder trazer para vocês algumas partes das pesquisas que estão em andamento e trata-se do meu doutorado em Direito que estou fazendo em Buenos Aires. E o professor orientador já foi designado. Eu pretendo defender essa banca com a tese que vou trazer para vocês agora, uma síntese, né, da pesquisa, que provavelmente no final do ano que vem. Então eu quero iniciar esse simpósio dizendo para vocês que será, não vou trazer detalhes, slides, outros documentos, figuras, e vou me ater à fala mesmo, né? Quero dizer para vocês que essas áreas do direito que serão abrangidas nesse projeto, nessa palestra, elas são da área do direito internacional, direito constitucional e também na área dos direitos humanos, né? Começo falando sobre o princípio da autodeterminação dos povos e a vontade da maioria. Essa é a tese. E quero dizer que o assunto chamou atenção nos últimos dias também, mais recentemente, em função de declarações de políticos e tal, e o tema principal é a possibilidade, as discussões, as falas sobre o fracionamento do Brasil, né? Nós temos um território enorme, muito grande, unido, forte, as vedações constitucionais relacionadas a fracionamento do nosso território e tornar-se um outro país, ou se separar, e também as observações em relação à permissão constitucional de criar novos estados e novos municípios, mas não, né, se separar o país num outro país. É natural que as constituições do mundo inteiro tenham essa vedação, e a brasileira não seria diferente. Das pesquisas que estou fazendo ainda, pude saber que apenas o Sudão, de todos os países do mundo, é que permitia, por uma circunstância muito peculiar, o fracionamento, tanto é que separou-se agora recente, e nós temos agora o Sudão e o Sudão do Sul, né? Em função justamente da contextualização histórica e geopolítica, enfim, daquela nação lá, agora são dois países africanos. E por falar em países, a pergunta que nós fazemos sempre é essa: quantos países existem no mundo hoje, né? Quantos são? Depende de quem está fazendo essa auditagem. Nós podemos fazer uma auditagem, por exemplo, pela ONU, que é a primeira que aparece para a gente, né? Então a ONU vai dizer aí que temos cerca de 200 países, 198, 196, 201. Mas nós podemos também fazer essa pergunta para o Comitê Olímpico Internacional, por exemplo, né? Podemos também fazer a mesma pergunta para a FIFA, por exemplo, né? Que é um outro órgão e tal, também tem uma contagem sobre os países que aderiram à FIFA. Então depende de quem está analisando, tem uma visão sobre o que é um país ou não. Embora a gente estude academicamente, cientificamente também, a formação dos países, né? Território, povo, né? A organização jurídica, enfim, língua e tal. Mas quando as pessoas me procuram sobre esse assunto e eu lhes pergunto, afinal de contas, a Palestina é um país ou não é? E há sempre uma dúvida. Ah, peraí, é ou não é Palestina? O Estado palestino? Assim, vendo essa dúvida, eu pergunto logo em seguida, mas Israel é o país, certo? Isso está consolidado, né? Ah, Israel, pois é. Mas uma boa parte da vizinhança não considera Israel como país, não reconhece como país. Então, por isso é sempre difícil dizer exatamente quantos países existem no mundo. Depende de quem está auditando, né? Nos estudos que tenho feito, nas palestras por aí que tenho acompanhado também, se diz que a questão dos 100 anos atrás nós tínhamos cerca de 88, 89 países no mundo. E daqui a mais uns 50 anos, certamente nós teremos mais frações de países.
Isso gera naturalmente uma- um resultado da formação dos blocos econômicos, os blocos militares, né? Nós vemos aí uma composição de diversos países e também nós vemos blocos que se formam, né? Olha só, nós vimos recentemente algumas falas sobre norte, nordeste, sul e sudeste do Brasil. E as manchetes assim foram das mais de todas as direções, né? Mas eu quero trazer para vocês aqui uma lembrança que é uma letra da Elba Ramalho. Ela lançou essa música chama Nordeste Independente lá por 1984, 85, antes da atual Constituição de 88. E Elba Ramalho é uma cantora consagradíssima. Então lá ela fala no início da letra: os políticos, os homens do poder, esses que deveriam resolver, se empenhar e resolver e solucionar os problemas sérios e definitivos do nosso país. Eles permanecem em Brasília, nos gabinetes. Quando se aproximam os anos das eleições, eles saem de Brasília, não é? Vão lá e tal. E aí? Então ela pede: e se o Nordeste se tornasse independente? E começa a fazer na música e na fala um questionamento muito interessante sobre o Nordeste ser independente. Isso nos leva também à lembrança das nossas aulas lá no ensino médio, né, e tal, de quando aconteceu a Revolução Pernambuco, por exemplo, a proclamação da independência de Pernambuco, a Sabinada na Bahia, olha só, que ficou independente, um novo país estava se formando lá e tal. Nos leva também à lembrança mais no sul, da Revolução Farroupilha, né? A República Juliana em Santa Catarina, por exemplo, seria a sede em Laguna, e depois nós tivemos uma outra experiência em Blumenau, que também tem que ser melhor estudado isso. De qualquer forma, nós estamos vendo aqui movimentos que aconteceram e que já tentaram fracionar esse território. Mas a história tem mostrado que o território brasileiro, ao invés de se fracionar, ele foi ampliando, foi se somando. Desde o traçado de Tordesilhas, quando as entradas e as bandeiras começaram a ganhar mais volume e esticar esse tratado, né, mais para o oeste, o território brasileiro foi aumentando, né? Nós tivemos as experiências, por exemplo, do Uruguai, Sacramento, por exemplo, que foi 6 vezes. Sacramento foi brasileira, foi, enfim, portuguesa, foi nosso, digamos assim. Tivemos agora, lá por 1900, a anexação, a aquisição, né, do território do Acre, e depois, com a Guerra do Paraguai, a consolidação do nosso território ali nas divisas de Mato Grosso, enfim, que nós adquirimos alguns territórios ali do Paraguai também em função daquela guerra. Portanto, o que nós podemos ver é que, ao invés do território brasileiro se diminuir ou se fracionar, ele aumentou, né? E nós estamos acostumando a ver o território brasileiro nas aulas, na escola, na faculdade, nos livros, nos nossos estudos. Mas também nós vimos diversas insurreições. Foram muitas guerras, foram muitos conflitos, né? Guerras em quase todos os estados, guerras que foram sempre sufocadas pelo governo central, seja quando estava na Bahia, seja quando estava no Rio de Janeiro e agora que está em Brasília também, se for o caso. Então, qualquer movimento de fracionamento do território brasileiro sempre foi sufocado pela República, pelo Império. Mas, quando nós analisamos, saímos dessa aquisição portuguesa, do território português, e passamos para a América Espanhola, nós vemos que do México até na Argentina, todos os países aí, uma outra exceção, falam espanhol, eram todos colonizados pelos espanhóis. E o que aconteceu? Nessas diversas
guerras e conflitos que foram acontecendo nesse vastíssimo território, nessa imensidão de terras, foram surgindo novos países: Equador, Chile, Argentina, Venezuela, Colômbia, Panamá, Nicarágua, enfim, né? Todos esses países aí. Então, a diferença entre a América Portuguesa e a América Espanhola é isso. Os portugueses eles conseguiram manter e ampliar esse vastíssimo território que é o Brasil, enquanto os espanhóis eles viram o seu território sendo fracionado, né? E aí vamos dar um destaque, por exemplo, não poderia ser diferente, a Simão Bolívar, né? E toda a importância que ele teve, né? Agora, mais recentemente, nós estamos começando a ver que o território português, a América Portuguesa, né, ela não se fracionou e, por causa disso, nós temos essa nação forte e importante que é o Brasil. Entretanto, também começa a se evidenciar cada vez mais as grandes diferenças dos diversos Brasis. E nós escutamos isso. São Brasil do Sul, Brasil do Oeste. Nós temos as 5 biomas. Nós temos uma legislação nacional que se aplica a Amazonas, mas não se aplica na Bahia porque não serve. Nós temos legislações que são boas para Goiás, mas não são boas, por exemplo, para Pernambuco ou para o Paraná, né? São a aplicação dessas leis nacionais, né, que não respeitam as realidades locais. E aí você tem uma evidenciação dessas diferenças que começam a se manifestar, a distância das decisões, né? A forma como o Congresso foi composto com 3 senadores por estado, e aí a população é representada na Câmara pelos deputados federais, enquanto o Estado em si é representado pelo Senado, né, com 3 senadores cada um. Então você tem nos 3 estados do Sul 9 senadores, e você faz uma comparação do número de senadores que tem numa outra região, por exemplo, do Nordeste. Você vê que lá tem muito mais senadores, né, num território mais ou menos do mesmo tamanho, e isso tem causado conflitos, porque é natural que uma bancada dessa tem muito mais força política no governo central, distante, por exemplo, é, é, de onde mora a população mais lá no interior. E essa forma federativa do Brasil é que tem agora causado muita discussão. A questão de uns 20 anos atrás, mais ou menos, um pouco mais de 20 anos, 25 anos talvez, nós percebemos aqui na região sul de Santa Catarina alguns movimentos que tratam sobre criar um novo país no sul do Brasil. Chama-se O Sul é Meu País. Esse movimento tem CNPJ, está registrado, já se fez uma série de reuniões, fizeram plebiscitos que não são reconhecidos pela Constituição, mas o que chama atenção é o comparecimento espontâneo das pessoas, né? São informados: olha, no dia tal, num sábado qualquer, nós vamos colocar uma urna lá na Praça Central, perto da igreja, perto da prefeitura, lá, né, num sindicato, perto da ponte, algum lugar lá numa praça. E quem quiser vai lá, comparece espontaneamente para fazer um X lá numa cédula, se quer separar o Brasil. Os 3 estados do Sul, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, formaram um novo país. Então compareça lá. E as pessoas vão espontaneamente. Está se fazendo algumas contas aí das vezes que isso aconteceu, das diversas vezes, e se chegou a números assim evidentes da população que comparece sem propaganda, sem mídia, né? Sabendo que a Constituição não permite um plebiscito, portanto é tudo uma informalidade. E aí então começou a surgir um movimento organizado com o CNPJ dentro, é, seguindo determinadas formalidades. E por isso então o meu estudo no doutorado é justamente analisar esse grupo que se chama O Sul é Meu País, né? Esse grupo que pretende separar o Brasil, no Brasil do Norte, no Brasil do Sul, e esses 3 estados que já fizeram alguns gestos, né, em comum. Agora, mais recentemente, nós encontramos um deputado federal, que é aqui por Santa Catarina, que já começou também a falar sobre isso, né, nos seus discursos, enfim, ainda não vi se fez no Congresso Nacional. Por que isso chama atenção? Porque o Brasil tem se caracterizado
a história tem dito isso, que o Brasil é um país que tem muita atenção nos tratados internacionais, né? O Brasil tem um histórico muito bonito, né, desde a formação da ONU, quando foi o voto do Brasil que definiu a Constituição, o reconhecimento do Estado de Israel logo depois da Segunda Guerra Mundial, quando foi aplicado aí o princípio da autodeterminação dos povos. Então, o Brasil reconheceu a necessidade de deslocar o povo de Israel, né, os que estavam esparramados pelo mundo todo, né, depois da Segunda Guerra Mundial. Então, eles voltaram, depois de tanto tempo, à terra que era deles, e, enfim, até hoje ainda estão discutindo lá uma coisa localizada, mas com repercussões mundiais também. E por causa disso, então, o Brasil se tornou uma, uma nação que se manifesta em relação à vontade da maioria no princípio da autodeterminação dos povos, reconheceu também a criação daquele território logo depois da Segunda Guerra Mundial, chamado Tchecoslováquia, né? A República Tcheca, os eslovacos e os eslovenos agora estão separados também, mas o Brasil também os reconheceu. Depois quiseram fazer a separação entre si, que agora são três nações, elas estavam juntos num bloco, e depois eles se tornaram, por si, independentes, são nações consolidadas também, fronteiras bem resolvidas. Na Constituição de 1988, o Brasil também fez inserir lá, os constituintes, o reconhecimento das nações indígenas. Os povos indígenas são brasileiros que chegaram antes dos europeus, já estavam aqui, são nascidos aqui e são os brasileiros legítimos e originais. Então, a Constituição de 1978, ela garantiu ao território indígena, né? Sabe que um brasileiro comum, ele não pode ir lá para a reserva e tal. Tem as regras, né, de como fazer, de como permanecer, como ir até as reservas indígenas, né? Então, o Brasil reconhece externamente o princípio da autodeterminação dos povos e reconhece também internamente o princípio da autodeterminação dos povos para os povos indígenas. Em razão disso, é que se busca agora esse estudo em relação ao fracionamento do seu próprio território. Se o movimento O Sul é Meu País, que pretende fazer uma separação do território brasileiro, se fizer os plebiscitos, se continuarem fazendo os movimentos, como que seria esse tratamento a partir de agora, né? Então, consolidado, vamos fazer os plebiscitos, faz as discussões e organiza-se o novo país. Há de se destacar aqui uma fala do pessoal desse movimento que eles não pretendem, vamos dizer assim, apelar para a beligerância. E é muito claro isso, porque e justificam por quê. Todos os movimentos, as guerras, as insurreições que aconteceram, todas aquelas datas que a gente estuda na história do Brasil, todas elas que tiveram guerra, elas foram fratricidas, elas foram guerras sangrentas, elas foram guerras sufocadas pelo governo. Né? Portanto, o novo entendimento que está surgindo agora no grupo O Sul é Meu País é no convencimento das pessoas, através do convencimento de dizer, de falar sobre as grandes diferenças existentes no Brasil e de que o povo do Sul tem uma forma de agir, de pensar, de se manifestar e que eles não estão mais concordando com as decisões distantes que acontecem lá em Brasília, né? Então, esse movimento agora, ele que no início era separatista, ele abrigava diversas correntes, começa agora a amadurecer e a ter uma visão sobre a necessidade de evitar um conflito armado, com armas e tal. E aí começa a buscar as, os apoios que são necessários, né?
Então, se nos estudos que estou fazendo ainda, se pretende continuar fazendo os plebiscitos, né, ampliar até que se chegue a um 3% e tal, a 1% que seja da população do Sul, e com esse elevado número, né, de pessoas, então fazer a documentação e pleitear junto à UNPO na ONU, que é uma organização que cuida da formação de novos países na ONU. Então tem um caminho a chegar até lá. Mas nem todos estão concordando com a ideia de que você pode levar essa vontade da maioria aqui, né? Levar para a ONU, levar para esse organismo, porque citam o caso, por exemplo, do Timor-Leste, que é de fala portuguesa, e que eles tiveram toda aquela série de conflitos lá com a vizinhança e tal, e foi assim muito sangrenta, né? Terrível, né? E houve inclusive as invasões dos vizinhos lá, e a ONU não conseguiu avançar e ficou de braços cruzados em relação àquilo, até que o próprio povo do Timor acabou expulsando, né, os estrangeiros, tomaram conta e começaram a se autorregulamentar justamente através desse princípio da autodeterminação dos povos e tal. Então hoje lá, Dili, né, capital, há uma fala muito severa em relação à ausência da presença da ONU ali. De qualquer forma, a parte dos meus estudos está trazendo e levando para Buenos Aires essa análise do princípio da autodeterminação dos povos e da vontade da maioria. Esse é o tema que trago para vocês em relação à minha pesquisa, que é assim aprofundar, né, trazer esse estudo sobre as diversas tendências que estão, desde a forma federativa do Brasil, os conflitos que existem, e principalmente o grande acréscimo, é visível o número de pessoas que começam a colocar os adesivos nos carros, a gente vê declarações públicas, né, de pessoas que começam a falar sobre a necessidade de fracionar o território brasileiro e uma comparação com o território espanhol, que já fracionou, já consolidou, todas as suas fronteiras estão consolidadas. Alguns casos ainda, pequenos conflitos aqui, Peru, Bolívia, não tenho certeza, ou Colômbia, uma coisa assim. O Equador tinha ali, né, e o Chile. Mas, enfim, nós não temos grandes conflitos de território. Está muito bem resolvidas as nossas fronteiras aqui, pelo menos a informação que eu tenho, né? Então, em função disso, é que se faz uma comparação. Como que o fracionamento da América Espanhola, né, se foi positivo ou não, olha quantos países, né, todas as suas características elas foram respeitadas, né? Você tem o Chile, que é muito diferente do Uruguai, você tem a Venezuela, que é muito diferente, por exemplo, do Equador, e assim vai, né? E assim se faz essa comparação, se traz essa comparação para dentro do Brasil das nossas diversas regiões. Então há de se considerar algumas coisas aqui, né? Nós já estamos com uma democracia consolidada, né? Nós temos a Constituição brasileira, que é uma Constituição bastante avançada. Ela teve um enorme respeito mundial, da forma como ela foi feita. A Constituição cidadã, os estudiosos da Constituição tratam disso assim com bastante ênfase também, comparando com outras constituições. Embora a nossa Constituição tenha já muitas emendas, mais de 120 emendas, se eu não me engano, o que também significa que ela, embora seja rígida, né, embora ela tenha, ela seja, é bastante difícil você modificar a Constituição, mas ela também se permite fazer adaptações, né, fazer aí no que a gente pode dizer, ela vai se depurando e também vai melhorando determinados aspectos para se adaptar à realidade do Brasil.
É com base nisso que eu trago para vocês aqui uma fala, né, sobre o princípio da autodeterminação dos povos e sobre a vontade da maioria onde que ela se manifesta, que é o tema do meu doutorado. Estou apresentando em Buenos Aires, na área do direito, e pelo que assim estou classificando, ficaria nas áreas do direito constitucional, do direito internacional, também na área dos direitos humanos, né, bastante. Esse é um assunto muito polêmico. Eu entendo que as pessoas tendem a receber a primeira notícia com né, impacto, né? Mas é um tema muito interessante porque ele proporciona também uma série de desdobramentos. Nós começamos a conhecer melhor como funciona as estruturas do governo e do Estado brasileiro. Não podemos fazer aí aquela clássica confusão entre Estado e governo, né, também. E por causa disso, então, eu acredito que esse assunto, pela polêmica que ele levanta, pela forma como a imprensa trouxe declarações recentes que falam justamente sobre os consórcios dos governadores do Sul, enquanto dos governadores do Nordeste já tinha há tempos o consórcio, né, um silêncio absoluto em relação a isso. Quer dizer, então, nós, ao analisarmos isso sobre a ótica acadêmica, sobre a ótica científica, né, trazendo aí as pesquisas, né, trazendo também para os estudos e para a comparação os doutrinadores da área, para que a gente possa compreender melhor também o nosso próprio país, né? Fazendo a comparação também com o que aconteceu na vizinhança toda, e imaginar como seria o Brasil separado em dois pedaços, né? Certamente o idioma português seria o mesmo, as pessoas teriam esses vínculos com a língua portuguesa, e é impressionante como o assunto causa também divisões, né? Tanto na outra parte do Brasil que não é atingida por essa imaginação de fazer um fracionamento no sul do Brasil. Há de se destacar também que existem vários movimentos separatistas hoje. Eles já não estão mais se chamando separatistas, porque a comparação aqui dos plebiscitos que aconteceram, especialmente no plebiscito da Espanha, né? Tivemos também as experiências no Canadá, nós temos casos do povo curdo, nós temos os cossacos, kosovares, nós temos o caso de Caxemira, nós temos conflitos em vários países do mundo que se busca a causa separatista, né? Então são comparações que nós fazemos aqui quando o grupo aqui chamado O Sul é o País começa já a se manifestar sobre a ausência de não prosseguir num movimento se ele partir para o lado da beligerância, da guerra e tal. Então, se pretende convencer pelo voto, né, pelo convencimento. Né? Deixa de ser bastante interessante. Eu me despeço aqui, deixando para vocês um abraço. Eu gostaria muito de ter de vocês para juntar no meu trabalho as opiniões em relação a isso. Acredito que serão de grande valia, porque aos que não conheciam o assunto ainda já começam a se inteirar, e aqueles que já conheciam certamente já têm alguma opinião, se são contra ou se são a favor, e a gente, então, numa discussão assim, nós melhoramos também o nosso ponto de vista, firmamos as nossas posições, né? E aprendemos muito mais. Agradeço mais uma vez a todos vocês, desejo sucesso a todos, fazer contato comigo, estou nas redes sociais também, né? E agradeço muito essa oportunidade. Muito obrigado.